Eu acho que a primeira premissa que a gente tem aqui no clube é sempre apresentar modelos que a gente consegue indicar e a gente confia nos modelos, né? Então, a gente faz esse filtro antes de liberar aqui qualquer franqueadora de participar, porque a gente sabe que hoje a indicação de franquia é muito sensível, né? E como a gente está no meio da relação, então a gente só faz esse trabalho aí com quem a gente já conhece, já tem uma trajetória, e a gente já tem aqui, principalmente através do Fábio, a gente tem uma indicação muito positiva, né? Do histórico que já construíram junto aqui com a NOB. Então é por isso que a gente está aqui juntos hoje. Então essa é Maravilha, um pouquinho. fico feliz por ter passado nesse pente fino e ser aprovado aí por vocês. Afinal de contas, o Fábio é um cara extremamente detalhista, que está há muito tempo no franchise, conhece muito de franquias, e inclusive a Nobre tem dado uns treinamentos que até eu tenho aprendido muito, tá? E aquele treinamento do Barcelona foi fundamental para escolher perfis de colaboradores, que lá pode falar para ele que foi incrível. Ah, que bacana, legal. E o objetivo é esse, a gente cada vez mais ter uma comunidade unida, trazer pessoas que são pessoas que pensam igual a gente. Então, aqui é um bate-papo, é falar um pouquinho do que o mercado tá trazendo. Você já tem mais de 30 anos, né, de 35 já, viu, 35 Eduardo? anos. Olha que Trinta e bacana, cinco anos de franchise. 35 anos de franchise. que bacana. Pode começar a contar a história um pouquinho já? Pode, claro. Claro, É, vamos aquecendo enquanto as pessoas estão entrando aqui. legal. Eu comecei, isso vai revelar a minha idade, né? Eu comecei na antiga locadora de videocassete, né? Não sei se vocês lembram. Tinha um locador, as pessoas iam na locadora alugar filme, né? Então eu comecei na 100% vídeo. E eu comecei como atendente lá atrás, né? E aí fui passando, auxiliar de gerente, gerente. E aí eu fui convidado a ser picado por esse bichinho do franchise, né? Fui convidado pela franqueadora 100% Vídeo para ser consultor de campo, devido ao conhecimento que eu tinha de loja. E nunca mais saí do franchise. Foram 17 anos de 100% Vídeo. E esses 17 anos eu fui consultor de campo, consultor de expansão, gerente de expansão, fui dono de uma unidade 100% vídeo, fui dono de uma loja da Vivo, fui dono da Casa do Pão de Queijo, dono de uma concessionária da Volkswagen. Isso lá em Imperatriz do Maranhão. E aí você fala assim, mas Daniel, como que foi isso? Isso que é muito legal, Eduardo. Eu fui vendido, fui descobrir isso só depois de um tempo, né? O franqueado de Imperatriz queria um gestor, só que lá não encontrava um gestor, e eu era consultor da 100% Vídeo, e os donos da 100% Vídeo falou assim, eu só libero ele de um jeito, que você pague todos os encargos dele e me pague uma luva. Aí eu fiquei sabendo disso depois de um tempo, que eu fui vendido, entre aspas, pelo know-how. Eu fui para lá para ser sócio, fiquei 4 anos como sócio de uma locadora, né, como eu disse, era uma locadora da 100% Vídeo, era uma loja de mais ou menos quase 800 metros quadrados. Você imagina uma locadora de 800 metros quadrados, é muita coisa. Primeira coisa que eu fiz lá quando eu cheguei, falei, opa, vou melhorar o faturamento por metro quadrado. Cheguei na Casa do Pão de Queijo, olha, Casa do Pão de Queijo, tem o melhor ponto da cidade, fino cruzamento, passa todo mundo aqui, vamos montar uma loja da Casa do Pão de Queijo? Montamos a loja da Casa do Pão de Queijo. Aí depois cheguei na Vivo, falei, Vivo, eu tenho o melhor ponto da cidade, quer montar uma loja da Vivo aqui? Montei uma loja da Vivo. Aí eu tinha um estacionamento que cabiam 25 carros. E eu via que ficava muito oneroso, né? Não tinha. Todo mundo parava ali. Eu falei, poxa, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com 5 para a locadora e vou disponibilizar 20 para a Volkswagen. A Volkswagen ficou um final de semana, ela vendeu 35 carros. Eles falaram, opa, quero montar uma loja aqui. Então, a minha vida foi sempre muito de oportunidades que eu tinha que responder muito rápido para elas, né? E eu sempre fui um cara muito arrojado, né? As pessoas chamaram de sonhador. A minha família, as pessoas que viviam ao meu redor, falaram, Daniel, você é muito sonhador, cara. Você vive na lua, né? E esse perfil sonhador me atraía oportunidades e eu logo respondi rápido, né? Não posso perder essa oportunidade. Montava, cavalo selado passou, você tem que montar. E eu montava nele e descobri como
guiar o cavalo depois, né? Acho que o grande segredo de um grande empreendedor cara, passou a oportunidade? É uma oportunidade? Pula no cavalo, aprende a guiar ele depois, né? Tem uma frase, eu não lembro de quem agora, ele falou assim, acho que foi do Flávio Augusto, ele falou, cara, empreender é um avião no aeroporto que ainda não está montado e ele começa a decolar. Só que tem um penhasco. Alô? Pode seguir. E aí é como se fosse um penhasco. E esse avião cai, só que está sem motor ainda. Você tem que montar na queda, cara. E aí você liga o motor da partida e vai montando. Né? Isso que é empreender. Ah, você não vai ter o momento certo, a hora certa, tudo congruente para você fazer. E eu fui fazendo. Depois disso, eu voltei para Campinas. E é isso que foi muito legal. E aí eu voltei para Campinas, depois de 17 anos de franqueadora, mais 4 anos como franqueado. Voltei para Campinas. E antes disso, trabalhei com o Abílio Diniz também, né, no Pão de Açúcar, bem antes. Voltei para Campinas, fui no grupo Multihold, para quem conhece, a Wizard. E nada menos, nada mais do que conheci o Carlos Wizard. Tive a oportunidade de trabalhar, não do lado, mas com ele. E eu sempre falei assim, opa, tem que ser esponja. São poucas pessoas que têm a oportunidade de estar do lado de um cara como esse. Eu olhava para ele e eu falava assim, o que esse cara tem de bom que eu quero para mim? O que esse cara faz que eu quero para mim? Trabalhei lá quase 5 anos e no quinto ano eu entrei na fila. Eu até mandei uma mensagem para o seu Carlos uma vez, falando que ele é o grande culpado de eu ter montado a franquia For Rental. Eu na fila, com o livro na mão, entreguei para ele e falei, seu Carlos, se eu tivesse que dar uma dica para mim para ter sucesso na vida, qual seria? Ele olhou para mim e falou assim, seja ousado. Falei, tá bom. Desci para minha sala, escrevi minha carta de demissão, entreguei para o meu diretor e falei, ó, tô me demitindo. Mas você ficou louco? Me demitido como? Falei, não, o seu Carlos falou que eu tenho que ser ousado, eu vou montar a minha empresa. Não, Daniel, não é bem assim, né? Aí eu fiquei 30 dias, Eduardo, 30 dias pedindo a minha demissão. Eu lembro que na época lá eu trabalhava pela SOS Educação Profissional. Eu vendi em um ano 78 franquias. E aí, como que vai vender um cara que vende 78 franquias no ano da SOS? Não pode, né? Só que eu insisti muito. E aí eu fui demitido, entrei na área de educação, tentei montar uma escola de inglês, de informática. Tinha uma sociedade, acabou não dando certo. Foi quando eu descobri o segmento de locação de equipamentos. Aí, Eduardo, eu pirei. E eu vou te falar por que eu pirei. Você vem da área de entretenimento, margem de 20%, trabalhando de segunda a segunda. Você vem da área de educação, margem de 20%, trabalhando de segunda a segunda, recorrência de compra de material didático, loucura, quadro de funcionários altíssimo. Trabalhei na área de alimentação, recorrência de compra de estoque, shelf life, prazo de validade, custo médio de estoque. Tudo isso na minha cabeça é muita loucura, você não tinha vida, você trabalha, ganha dinheiro, você ganha. Só que eu falava, eu não aguento mais trabalhar de sábado e domingo. Foi quando eu desbravei esse segmento, especificamente, de locação de equipamentos. E aí, por que eu empreitei nisso? Bem, sábado e domingo eu estou na minha casa, cuidando da maior empresa da minha vida, que é a minha família. Não tem recorrência de compra de estoque, não tem gerenciamento de custo médio de estoque, não tem prazo de validade. Equipamento trabalha de segunda a segunda, não coloca você na justiça. Margem líquida acima de 40%. E o melhor de tudo, essa empresa, a For Rental, ela tem um cunho filantrópico. Então eu falei assim, gente, é o que eu quero para minha vida. Vamos montar uma empresa? Vamos. Aí eu tinha um sócio na época, que era o sócio investidor, Rodrigo Loureiro, um grande amigo meu hoje. Inclusive ele tem uma unidade em Fortaleza. Falei, Rodrigo, ele falou para mim, Dani, vamos montar uma locadora? Eu demorei muito, Eduardo, para falar para ele sim. 3 segundos. 3 segundos. E aí eu fiquei em Fortaleza, nós formatamos, eu sou especialista na área de formatação de franchise, né? E eu mesmo formatei a franquia For Rental, levei 6 meses para esse processo, a gente
dica, né? Não é fácil formatar uma franquia. É muito complexo, é muita informação, jurídico. A franqueabilidade de uma empresa é uma coisa muito séria. A gente tem alguns históricos de empresas que a gente sempre toma muito cuidado com o bloqueio de entrada, né? A gente chama de forças de Potter. Qual que é o bloqueio de entrada dessa marca, desse produto, desse segmento? Se é fácil todo mundo fazer no fundo de casa, amigo, se é fácil de fazer no fundo de casa, toma cuidado, que não é replicável para o franchise, né? Então a gente tomou muito cuidado com isso, entendeu quais eram os expertise desse negócio, o que fazia realmente a diferença. Falei, vamos montar? Vamos. Como eu disse, demorei 3 segundos. E aí, depois desses 3 segundos, montamos a empresa. Em um ano, aconteceu uma coisa, Eduardo, que eu não esperava. Tentaram nos comprar. Olha que legal. Em um ano de empresa, tentaram nos comprar. E aí, para um cara assim, que não tinha visto mais de 100 mil reais na conta, né? E eu fiquei assim, primeira oportunidade, ofereceram 1,5 milhão pela marca, tinha 2 unidades, mas eu falei assim, poxa, meu sócio que tinha mais dinheiro que eu, ele falava assim, rapaz, vamos vender. Eu falei, Rodrigo, meu negócio aqui não é dinheiro. Acho que você não entendeu, cara. Meu negócio aqui é reconhecimento e respeito. Eu não vou parar enquanto eu não conseguir isso. E aí eu falei, não. Eu falei não com as pernas tremendo, né, Eduardo? Com as pernas tremendo, assim. Falei, poxa, 750 mil reais na minha conta. Passaram-se mais 6 meses, voltaram e aumentaram a oferta para 3 milhões. Eu falei, 1,5 milhão. Eu falei, oh, as pernas tremiam, né? E aí eu voltei com o mesmo discurso. E o meu sócio falou, fala você que eu não consigo nem falar, cara. Eu falei assim, não quero, eu quero reconhecimento e respeito. E a Forrento foi se constituindo, né? É uma coisa que foi muito legal, que eu encaro na Forrento, que foi sadio, foi um crescimento homogêneo e gradativo, nada radical, né? E por que eu encaro isso como uma oportunidade boa? Porque as franqueadoras, elas têm que entender que construir uma franqueadora, você é um processo de simbiose, de aprendizado com o seu franqueado. Eu já conheço o meu segmento, eu conheço o meu métier, eu conheço o meu produto. Não basta só isso. Você precisa muito mais. Você precisa entender de como lidar com pessoas, de comportamento, de mercado. O Brasil é um país continental. Isso funciona. Funciona aqui em Campinas, funciona em Fortaleza, mas como replicar isso a nível nacional? Então, aí os franqueados vão te dando a oportunidade de mensurar o mercado, de sentir mercado. Então, você abre algumas concessões, você faz uma parceria, porque quem compra uma franquia da Forrento é meu sócio. Então, tanto eu quanto ele, iremos ganhar com tudo que ele vai aprender. E aí, fomos crescendo aos pouquinhos. No começo, Eduardo, eu confesso para você que quando eu ligava na franqueadora era assim, ó. Queria falar com o cara de marketing? Só um minuto, eu vou ligar para ele. Oi, tudo bem? Quem fala aqui é Daniel Rodrigues. Queria falar com o cara de expansão. Oi, tudo bem? Quem fala aqui é Daniel Rodrigues. Então, a gente vestia vários chapéus. Porém, chegou um determinado momento que a franqueadora precisou tomar alguns rumos diferentes, né? Hoje, seria ingerenciável eu ter uma franqueadora e não ter sistema de gestão. Quando eu falo só o PD, não é só o PDV. Eu falo assim, intranet, extranet, gerenciamento de chamados, gerenciamento de material de marketing, tudo. E hoje nós trabalhamos, eu faço a propaganda porque é um produto muito bom, o SUTS, né? Que é um produto que a gente usa aqui, que gerencia as franqueadoras. E eu falo, gente, se eu não tivesse essa estrutura que eu tenho hoje, eu não teria condição de dar conta. Então, a franquia Forrento, ela teve um crescimento gradativo, né? Em alguns momentos nós estagnamos, né? E todo mundo sabe que na pandemia foi muito difícil para todo mundo. Só que aí tem outro lado também do segmento, Eduardo, que é muito bom. O segmento de locação de equipamentos é essencial. Nós não fechamos na pandemia. Então, tudo isso fez com que eu falei, opa, é esse segmento aqui que eu vou empreitar, é aqui que eu quero casar e é aqui que eu vou fazer o negócio crescer, né? A gente tem outros players de mercado entrando, a gente tem o principal, né? Que a gente aprende com o concorrente também, né? Acho que a grande virtude também é reconhecer que existem grandes players no mercado.
Mas, com todo mérito e respeito, eu conheço a minha empresa e eu sei que tem um diferencial tremendo, né? Sobre tudo que a gente faz. Bem, uma resenha muito rápida aqui da franquia Forrenta. E bacana, exatamente o que você falou, né? O Brasil, ele é muito grande, né? O que funciona no Sul não necessariamente funciona em São Paulo, no Nordeste, né? Então, testar e ter essa proximidade, né? O retorno que a gente tem é que os franqueados são muito próximos, né? Então, essa proximidade do franqueado, ouvir o que o franqueado tem, a sugestão, as dúvidas, as dificuldades, isso ajuda o modelo de negócio, ele fica muito sólido, né? Porque é o que você falou, o Sim, franqueado, no final do dia, ele é sócio da franqueadora. Porque o sucesso dele é o seu sucesso, e vice-versa, né? As pessoas sim, ainda olham como franquia como um contrato de 5 anos. Eu falo, não é um contrato de 5 anos, não é um contrato de 6 anos. É um ativo que você tem. Se por um acaso algum dia acontecer alguma coisa, você precisar repassar essa unidade, ela tem um valor, ela tem um valuation. Então, é um ativo que você tem, é um ativo que eventualmente pode ser passado de geração para geração, pode passar para o seu filho, por isso que a gente bate muito na tecla. É muito importante saber a franquia que você vai entrar, porque você não está entrando num contrato de curto prazo, você está entrando num negócio que eventualmente ele pode passar para o seu filho, ele pode ficar um negócio perene dentro da sua família, né? Criar valor, você criar mais de uma unidade, daqui a pouco você fazer movimento eventualmente e abrir em outra cidade com sócio. Então, isso é muito bacana. Eu vejo que hoje a franquia, e o Brasil tem esse potencial muito forte, né, de ter uma legislação muito sólida no franchising hoje, ele deixa muito claro, né, o papel da franqueadora, o papel do franqueado. Mas o franqueado que souber jogar esse jogo, e eu sei jogar esse jogo porque eu sou franqueado também, nossa, é ótimo. Você tem a renovação dos contratos, a franqueadora ela quer que você participe das sugestões, mudanças de posicionamento da marca, etc. Então, essa proximidade ela é muito importante, né? sim. Eu gosto de falar sempre para todo mundo que está fechando franquia Forrenta, meu core business é royalties. Eu não tenho como mexer nisso. Os demais coisas, tudo que pudermos fazer para que um franqueado se multiplique em sua região, melhor. Imagina o seguinte, né? Você tem um franqueado com 5 unidades e você tem numa outra região 5 franqueados, um com cada uma unidade. Eu pego o telefone aqui, ligo, Eduardo, tudo bem? Como que você está? Queria falar com você sobre marketing das suas unidades. Eu fiz uma ligação, o Eduardo tem 5 unidades, eu resolvi o problema de 5. Do outro lado, não que eu não o faça, mas eu tenho 5 franqueados, são 5 ligações. O gerenciamento, o acesso, a diluição de conhecimento é muito mais rápido. Então, qualquer franqueadora hoje se perguntar assim, o que você quer? Eu quero um franqueado com 10 unidades. Eu quero um franqueado na região tal. Eu dou, inclusive contratualmente a franquia Fornetal tem uma exclusividade, né? De preferência, tem exclusividade territorial. E quando Tá? abre um pretendente querendo assinar uma COF comigo numa região que está a 100 quilômetros de uma unidade que eu já tenho, eu já ligo imediatamente para o meu franqueado. Não que eu esteja desfazendo de quem está entrando, mas é lógico. Imagina Claro, assim a força que eu teria que fazer claro, para multiplicar know-how. Eu já tenho um franqueado dentro da rede, ele já tem know-how, ele sabe como fazer o trilho no caminho das pedras, o negócio vai se multiplicar mais rápido, ele vai se tornar mais forte. Então, assim, existe, quando você entra numa rede que tem uma mentalidade de crescimento, o franqueador, ele vai fazer que você tenha o maior número de unidades possíveis sem que mexer no core business dele, no core dele, que é royalties. O resto, estou falando isso por mim, tá, Eduardo? Se alguém chegar e falar para mim assim, Daniel, eu estou com uma dificuldade aqui, será que você pode fazer uma concessão? Qual a concessão que você quer fazer? É mais uma unidade? Opa! Só não mexendo no royalties aí não tem como, porque é isso que mantém a franqueadora. O resto, claro. a gente abre concessões para realmente fazer com que a rede cresça. Porque as pessoas acham que dinheiro é só dinheiro. Nem sempre dinheiro é dinheiro. Porque massa crítica de franqueadora gera valuation e se torna dinheiro. Sim, sim. E eu vejo que, assim, hoje, se você pegar no Brasil, né, são mais de 3.500 franqueadoras, né? A gente tem esse dado. E eu acho que esse ano de 2025 a gente bate 200 mil unidades no país, né? Porque ano passado acho que fechou com 180 e poucas, né? Se não me engano. 185 mil. É, eu acho que esse ano até passa de 200 mil unidades.
Então, tem muita gente ainda que acha, pô, mas franquia não faz sentido, franquia é bom, franquia só é bom para franqueador. Eu sou totalmente contra. Porque se você não fosse um negócio bom, você não teria 200 mil unidades abertas. São 200 mil unidades de empresas abertas, é muita coisa. O que eu falo, assim, a gente ajuda muita gente nesse processo de escolha da franquia, né? Primeiro, não tem que ter preguiça no início, tem que ligar para um monte de gente, tem que fazer análise do modelo de negócio, tem que ligar para o franqueado, você tem que ser muito crítico, né? Não deixar cair no calor da emoção. O calor da emoção, muitas vezes, a gente toma uma decisão precipitada. Então, mas que franquia realmente é um negócio muito bom, eu não tenho dúvida. E ainda mais, assim, hoje, cada vez mais, segmentos que são essenciais. Equipamento é essencial, né? Sim. Sempre vai ter construção, a construção civil nunca vai parar, sempre vai estar expandindo. Então você sempre vai ter mercado, né? Fazendo uma conta em gráfico de pizza, a construção civil representa 9,2. Você tem noção disso? É A muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Eu estava viajando uma vez, logo no começo da franquia Forrento, conversando com uma pessoa do meu lado no avião, e ele perguntou, mas por que locação de equipamento não é bom negócio? Aí eu chamei ele e falei, dá uma olhada aqui pela janela. Eu abri a janelinha do avião e falei assim, você está vendo casa aqui? Você está vendo alguma coisa aqui? Ele falou, não estou vendo por isso. Ainda tem espaço para construção civil. Aí ele falou assim, mas peraí, e as grandes cidades? Então, por isso que a construção civil, limpeza e jardinagem, né? Não é só uma coisa fechada. Então tem manutenção. Construção civil, de longe, é um negócio que, vamos falar politicamente, ninguém é louco de mexer no pilar que sustenta a economia, um dos pilares fundamentais que sustenta a Sim, economia do país, né? Você sim. pode entrar, fazer uma loucura, pode ter um louco lá, mas bobo ninguém é. E ninguém vai mexer no pilar que sustenta a economia do país, né? Hoje, só para você ter uma ideia, locação de equipamento da fatia construção representa de 5 a 8%. Então você pega um share de mercado aí gigantesco, pega aí 5, vamos ser conservador, pega 5%. Conta burra, tá, Eduardo? Conta burra que a gente faz aqui na franqueadora. Ah, o cara fala, como que faz para abrir uma unidade sul na cidade? Vamos fazer uma conta burra. Existem outras contas, outros estudos que nós fazemos, né? Mas a conta Uhum. burra é qual o tamanho da construção civil na sua cidade? Vamos dar um exemplo, fazer uma conta fácil. 1 milhão, tá? Quanto que representa 5% de 1 milhão? Esse é o share. Divide pelo número de franquias, empresas do segmento na cidade, você vai ter uma média ponderada aí. Isso que é um número. Só que você tem que entender também a projeção, né? Quanto vai crescer, quanto tem se crescer, que é um estudo que nós fazemos, né? Toda vez que vai se abrir uma franquia da Forrental, nós pedimos para o futuro franqueado ir na prefeitura e pedir o projeto de desenvolvimento estrutural da cidade. Que é você, o que vai construir de prédio, o que vai construir de ponte, o que vai construir de qualquer coisa na cidade. Você pega isso, mais o share que já existe, multiplica, você tem o projetado, né? Então, Certo. isso é uma conta bem simples, tá? Não é só isso, uma conta bem simples. Mas já te dá um tamanho do mercado que esse franqueado vai entrar, né? É uma preocupação que você já tem antes, na verdade, de começar a implantar uma unidade, né? Exatamente. Hoje a gente tem um software, né? Esse software, eu tiro um relatório das obras, detalhe, das obras acima de 500 mil na região, eu faço um share, pego o número de unidades que tem de locadoras, a gente entende pequeno, grande, médio locador, entende quais são as divisões de cada, porque o mercado de locação, dentro do mercado de locação, você tem divisões. A pequena locação, a média e a grande. Quando a gente fala de grande, grua, plataforma elevatória, quando você fala de média, betoneira, quando você fala de pequena, jardinagem e limpeza. Então, Certo. existe essa divisão. Como funciona, né? Hoje, qual que é o principal cliente das locadoras? Autônomos, construtoras, 80%. Indústria, pessoa física, 20%. Em cima disso, você monta aquela projeção daquela cidade, do potencial que tem para a unidade. E você tem algum material para compartilhar ou a gente vai trocando, você vai falando do modelo de negócio? Você quer fazer alguma apresentação? Eu acho que é bacana bater um papo assim mesmo, fica mais solto, né? Fica mais. As pessoas podem ficar à vontade para fazer perguntas, né?
e eu vou Sim. respondendo para poder. E hoje qual é o investimento inicial? É por tamanho de cidade? Como é que funcionam os modelos de investimento aí da ForRental? Eduardo, existem dois modelos, o Express e o padrão. O que muda de um para o outro? Número de habitantes. Cidades com menos de 50 mil habitantes, é Express. Cidades com mais de 50 mil habitantes, é padrão. Por que a gente faz essa conta? Express é uma unidade menor, com teto de faturamento, devido ao número de habitantes, que você vai bater ali e vai ficar ali, não vai passar daquilo. Pode ser? Pode ser que passe, pode ser que não. A gente não gosta de conjecturar naquilo que a gente não tem certeza. E acima de 50 mil habitantes já tem um teto que vai depender do potencial da cidade. Toda compra de ativo é feito um relatório de média ponderada dos produtos, equipamentos que mais alugam a nível Brasil. Então eu faço um ROI de todos os equipamentos, eu tenho um software, eu tiro um ROI, eu vejo quais equipamentos que têm mais performance e eficácia, e aí a gente monta esse mix inicial. Qual o valor desse mix inicial? R$ 200.000, tá? Do mix, tá? Então, só que detalhe, devido às parcerias que nós temos, esse mix é dividido até em 12 vezes. Então, Olha que legal. é legal, né? E aí que tá o grande segredo, viu, Eduardo? Porque, na verdade, os R$ 200.000 é quase 70% do investimento na franquia. Então, se você pensar que 200 mil é 70% e 200 mil é dividido em fatias de 12, e detalhe importante, o ativo, ó, isso que é maravilhoso desse segmento, que assim, é utópico, Eduardo. É assim, não é porque é minha empresa, não é porque é meu filho que eu estou falando, não. Você já viu algum negócio se pagar em 6 meses? É difícil. É É difícil. difícil, né? É difícil. 3 meses, você já viu? Mais difícil ainda. Ó, eu tenho equipamentos que se pagam em 3 meses. Vou dar um exemplo para você. Um rompedor de 5 quilos. Ele se paga em 3 meses. Está dividido em 12. Então, quer dizer, a partir da quarta PMT, quem vai pagar o valor do ativo é o próprio ativo. E eu tenho ativos que se pagam até em 6 meses. Vou dar um exemplo para você. Um rompedor de 11 quilos. Demora 6 meses para se pagar. O meu pior produto, vou falar o pior, é a betoneira e o andame, que levam de 16 a 24 meses para se pagar. Mas peraí, Daniel, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Se o mercado tradicional fala que um bom payback é entre 20 e 24 meses, e você está dizendo que o seu pior payback do ativo é entre 20 e 24, então quer dizer que entendeu como que é fora da caixinha o segmento de locação? Uhum. No caso de andaime e betoneira, é porque tem mais concorrência? Essa é a leitura ou não necessariamente? Não, é porque onde o andame e a betoneira entra na obra é um período, a gente chama de pão da padaria, né? Sabe quando você vai na padaria? Você vai na Sim. padaria, o pãozinho tá baratinho, só que você passa, você pega a manteiga, você passa, você pega o leite, chega lá no caixa, você levou 80, R$ 90 de produto, só que o pão custou 12. É mais ou menos isso. Então, o andame e a betoneira, eles abrem portas para as locadoras, para as obras, porque o equipamento fica muito tempo lá. Agora, o que dá dinheiro é equipamento que entra e sai num curto período, que são os rompedores, que são os equipamentos que saem e entram em um curto espaço de tempo. Aí eu tenho o quê? Um ticket médio maior para esses ativos, entende? É isso que faz com que eles tenham mais ROI. Né? Entendi. Se fosse ficar, se você pegasse a mesma relação de período de obra de uma betoneira e o rompedor tivesse o mesmo período de obra, o rompedor iria se pagar em 18 meses. O que faz com que ele tenha mais performance e eficácia é entrar e sair, entende? Então, ativo, 200 mil, se paga em 12 vezes, tá? Agora, adequação do ponto comercial. Depende. Hoje nós fazemos de tudo para entrar num ponto que só tem que pintar. O nosso projeto arquitetônico é muito simplório. Por quê? É Sim. exatamente isso. Pintar e a fachada e acabou. Ah, mas Daniel, por que você E não vai qual a dar um metragem? plano? E qual a metragem que precisa de ponto? Ó, eu tenho. Isso vai depender da estratégia. Hoje nós temos duas estratégias. Uma unidade de 100 metros quadrados,
que a gente chama que é uma unidade que é um ponto avançado extremamente comercial, mas que é menor, porém, entretanto, tem um ponto fraco numa análise SWOT. Ele cabe-se somente R$ 700 mil dentro de uma unidade de 100 metros quadrados. Então, o que a gente faz? Vou dar um exemplo factível, né? Juiz de Fora, que nós temos uma unidade. A nossa unidade de Juiz de Fora tem 100 metros quadrados. Nós abrimos sabendo que aquele ponto era extremamente comercial. Porém, entendemos que no futuro nós teríamos que abrir uma segunda loja CD. Então, a gente abriu uma segunda loja CD. Então, vai depender assim, se eu abro a primeira unidade CD ou se eu abro a primeira unidade extensiva. Exemplo, Campinas. A minha unidade de Campinas aqui tem 1.000 metros quadrados. A minha segunda e a terceira, eu quero abrir mais duas aqui em Campinas, terão 100 metros quadrados. Eu não preciso mais de uma loja maior que isso. Então, vai depender de Entendi. mim da estratégia. Então, Perfeito. respondendo a tua pergunta, no mínimo 100 e pode ter, no máximo, 1.000 metros quadrados, como eu tenho aqui em Campinas. Vai ter, e detalhe, Eduardo, eu posso abrir uma unidade de 1.000 metros quadrados numa cidade de 50 mil habitantes? Provavelmente não. Provavelmente não. Você vai abrir uma unidade menor. Eu vou abrir uma unidade em São Paulo. Tem que ser uma unidade grande, porque o mercado é maior. Então, a gente olha para o mercado, entende o tamanho de negócio que cabe ali dentro. Tá? Certo. Então, de 100, o mínimo, o máximo, 1.000 metros quadrados, como eu tenho aqui. Eu achei muito interessante porque esse investimento inicial, você parcelando em 12 vezes, você tem um fluxo de caixa para o franqueado muito mais saudável, né? Então, Sim. o próprio negócio, imagino que da assinatura do contrato até a inauguração leva mais ou menos quanto tempo? Olha, nossa, 60 dias. 60 60 dias. É dias. rápido, né? É bem É rápido. rápido. Porque o que demora mais numa franquia? Adequação. Né? Se você vai para uma área de alimentos, por exemplo, 60 Sim, dias só sim. estrutura interna. Só estrutura interna. Né? Você vai para uma locadora, que é só pintar e esperar os equipamentos chegar, é muito simples. Então, 60 dias faz tranquilamente. 60 dias, Eduardo, que a gente faz com segurança, por quê? Nós temos um calcanhar aqui. A gente depende da entrega dos equipamentos. E a logística no Brasil, em alguns momentos, depende. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de abrir uma unidade em Roraima, Pimenta Bueno. Imagina, o equipamento levou 30 dias para chegar lá. Então, no meio, Logística, né? o projeto de Roraima foi totalmente diferente. A gente compra faltando 15 dias para a inauguração. O Roraima a gente tem que comprar com 30 dias para chegar na inauguração, entende? Então, Sim. depende muito de cada cidade. E aí, praticamente 10 meses, você já está gerando negócios, já está gerando receita, ou seja, e aí você consegue ter esse fluxo de caixa muito mais saudável, né? Com desencaixe muito melhor, né? Um payback financeiro de fluxo de caixa muito saudável, né? Nesse caso, né? Imagina o seguinte, eu peguei esses 200 mil, coloquei numa conta bancária, fiz a primeira conta, paguei a primeira PMT, que saia lá 20 mil reais. Você tem 180. Aí chegou a segunda PMT, você pagou mais 20 mil reais. Você tem lá 160. E assim, quando chega na estaca 120 mil reais em média, 120, 140, os ativos já começaram a se pagar. Mas peraí, Dani, você colocou no seu business plan que era 200 mil. Eu coloquei sim. Só que às vezes chega até a ser menos. Porque chega um momento da unidade já está pagando os ativos e eu não mexer mais naquele dinheiro provisionado dos ativos, entende? E na inauguração da unidade, o treinamento inicial, você tem uma equipe que vai em loco, ajuda o franqueado, tira as dúvidas. Eu não entendo muito de equipamento, assim, mas tem as especificidades de cada um dos equipamentos que você vai ter que passar depois para o seu cliente, né? Esse apoio Sim. inicial, como é que funciona? Na verdade, o franqueado, quando assina o contrato de franquia, ele escolhe duas situações. Eu quero treinamento presencial ou quero treinamento online. Treinamento online que eu falo assim, da operação, de sistema. Na pandemia, aconteceu a situação de ser híbrida. Tá? As franqueadoras tiveram que se adaptar. E esse adaptar abaixou o custo operacional do franqueado. Por quê? Quando a gente mandava uma equipe para lá, o franqueado tinha que pagar o custo operacional, alimentação, hospedagem, e ele já não tem mais. Porém, se o franqueado quiser, nós também temos essa opção. O que é presencial e não dá para abrir mão? Isso não dá para abrir mão. É o treinamento de equipamentos. Não é assim. Nós temos hoje um software, que é a nossa intranet, que dá um treinamento online, porém,
nós temos uma parceria com os nossos fornecedores. Assim que o equipamento chega lá, o representante local visita a unidade e faz a entrega técnica. Aqui é a entrega de manutenção preventiva e a entrega de manuseio do equipamento, não corretiva, tá, Eduardo? A corretiva é mais complexa, é bem mais complexa, tá? É diferente. Ah, por que você não faz o treinamento de corretivo? Não se faz necessário no começo. O que nós entendemos? Sim. A unidade não abre com o mecânico, nós não abrimos com o mecânico, nós abrimos com o suporte técnico das autorizadas regionalmente, e aí a autorizada dá o suporte para a unidade. Quando você começa a criar um gap de atendimento, ou seja, um equipamento sai e fica muito tempo fora do pátio, e você está perdendo dinheiro. E aí o que nós fazemos? É contratado o mecânico, esse mecânico a gente tem a possibilidade de levar para as fábricas no Brasil, ele fica um período lá dentro fazendo treinamento, ou assistir o treinamento online. Ah, Daniel, não posso assistir treinamento online. Não tem problema, você assiste depois gravado. Então, você pode fazer presencial, você pode assistir online, ou você pode assistir depois que for gravado. Isso para equipamentos, tá? Sistema. Nosso treinamento dura 15 dias, Eduardo. Uau, 15 dias? 15 dias. Eu vou te explicar por quê. Eu sou programador neurolinguístico e fiz psicologia. E uma coisa que a gente entende, a parte cognitiva, quando ela fica muito cansada, ela não assimila mais informação. Então, o que nós fazemos? Treinamento é só de manhã. À tarde, o cara fica fuçando no sistema e treinando o que ele aprendeu de manhã e anota as dúvidas que, quando começar o treinamento no outro dia, ele tem 30 minutos para tirar a dúvida do treinamento do outro dia. Certo. Tá? Então, assim, são 7 dias de treinamento de sistema e 7 dias de treinamento operacional. E, depois que terminam esses 2 treinamentos, tem o treinamento da visita técnica dos fornecedores. E eu, pessoalmente, dou treinamento de marketing. A franqueadora, você me fala sim ou não, eu não conheço, tá? Você pode falar sim ou não. Nós damos treinamento de Instagram, Facebook, marketing digital. Você tem esse treinamento, Eduardo? Não. Não. Normalmente a franqueadora ela entrega as artes, né? As artes padrão, Aham. né? É o Aham. pacote de mercado que a gente chama, né? Mas Aham. assim, treinamento a fundo, estratégia, a gente realmente, o mercado não trabalha dessa forma, né? Normalmente o franqueado tem que buscar ou conhecimento próprio ou contratar uma agência, etc. Normalmente é assim, né? Sim, nós temos isso hoje. O que nós fazemos? Sempre uma segunda-feira do mês eu sento para falar de um tema de marketing digital, de Instagram, de Facebook. Nós falamos de tudo. Desde como colocar hashtag, desde como fazer uma postagem, qual que é o formato ideal para o Instagram, para o Facebook, para o Stories do Facebook, para o Stories, para o status de WhatsApp, o que colocar. Só para você ter uma ideia, quando a gente faz uma arte, a arte sai em 6 formatos. Pô, Daniel, você é chato, mas por que você faz isso? Não adianta você pegar aquele quadradinho do Instagram e jogar no status do WhatsApp. Vai ficar feio, aquele negócio quadrado, preto em cima e embaixo. A gente faz o quê? No formato do status do WhatsApp. Pô, Daniel, mas isso é uma coisa simples. A gente morre nos detalhes. Então, nos detalhes que a gente tem que prestar atenção. E eu falo para você, eu faço um convite a todo mundo que está assistindo a live, que vá no Instagram da franqueadora e perceba a preocupação com comunicação visual. Coisa simples, a carinha do Stories, a capinha. Você pode, se você for lá no nosso Instagram, o nosso Instagram tem uma faixa cinza, uma branca e 2 amarelas. É exatamente a nossa fachada. A gente tenta imitar no Instagram, no feed, a fachada nossa. Então são coisinhas assim, mensagens subliminares que a gente acaba querendo passar para as pessoas. E uma coisa que sempre me contesta, Eduardo, mas Daniel, por que no seu Instagram tem mensagem motivacional? Poxa, mas você lida com equipamento. Mas peraí, eu só quero que pessoas que lidam com equipamento vejam o meu Instagram? Ou eu quero ter um top of mind da minha marca? O que eu vou fazer? Imagina, eu sempre falo com meus franqueados, chega na sexta-feira, não tenta envenenar nada para o seu cliente. Manda uma mensagem. Bom final de semana. E manda uma mensagem de algum pensador. Vai ver aquela mensagem, vai mudar a vida do cara. E aí o cara fala, porra, esse cara não está tentando vender conteúdo para mim, está tentando me ajudar. Entendeu? E os stickzinhos que você já viu que eu mandei para você, combinado, essas coisinhas
bobinhas, que parecem bobinhas, no frigir dos ovos, lá no final, fazem toda a diferença. A relação é muito próxima, né, com o cliente, né? Hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas cada vez mais elas se conectam com pessoas, né? Então, eu tento fazer isso nas minhas operações. O franqueado ele tem que estar à frente, né? Mostrando autoridade, mostrando a cara, que as pessoas gostam de saber quem está por trás, né? As pessoas Sim, gostam de comprar de pessoas. Então, isso é muito importante hoje, principalmente as franquias, né? Que, querendo ou não, ela está num marketing local. Ela tem um institucional que a franqueadora faz, mas o marketing local é o que faz acontecer o negócio, é o que vira o jogo, né? Tá muito sim, com próximo, tá certeza. próximo do cliente, não necessariamente uma relação só de compra e venda, mas você vai criando uma relação próxima com essas pessoas e aí tudo fica mais fácil. Que no final de tudo, eu entendo assim um pouco de locação, de obra, mas o final de tudo, o cliente ele só quer paz, né? Ele quer pegar, alugar o equipamento entregue certinho, com manutenção, certo? E isso que ele quer. Se você fizer isso, tá tudo certo, né? Sim, é isso aí, é isso aí. Você dá até um over delivery, ajudar ele com alguma solução a mais, não sei, mas assim, isso é muito bacana, né? Você mostrar que você está preocupado não só em alugar, mas está preocupado com o final do processo também, para ver lá a construção dando certo, os funcionários felizes, e tudo mais. Isso faz parte hoje, né? É, hoje nós temos uma política interna na From Rental que é estoque menos um. Pô, o que é estoque menos um? Quando o cliente leva uma betoneira, a betoneira parou na obra. O que normalmente o mercado faz? O mercado vai lá e fala assim: estou indo aí para consertar. Esse consertar leva de 2 a 3 horas, certo? Tem, 2 a 3 horas uma obra parada é dinheiro perdido. Concorda comigo? muito, direto não para, né? E aí o que nós fazemos? Olha, a betoneira parou, ok? Eu já vou com uma outra betoneira que não sai no pátio aqui, que é estoque menos um. Cada produto que eu tenho aqui tem um. Se eu tenho 10, eu não tenho 10, eu tenho 9. Tem aquela brincadeira, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois, né? Então a Tem. gente costuma brincar aqui no estoque aqui. Ah, quanto você tem? Ah, eu tenho 5. Mas você não tem 6? Não, eu tenho 5. Porque essa aqui é porque se caso o equipamento parar, eu não vou lá consertar, Eduardo. Eu vou trocar. Eu troco, trago a que está parada e vejo depois aqui só que a obra do meu cliente não para. Esse é o grande segredo, né? E detalhe importante, uma coisa que a gente faz também aqui, né? É entender, o cliente não sabe muitas vezes o que precisa, Eduardo, no segmento de locação. Ele chega e fala assim, eu queria quebrar uma parede. Mas qual que é a espessura dessa parede? Ah, um rompedor de 5 quilos dá certo. Nós sabemos que de 5 quilos não vai dar certo. Ele provavelmente vai superdimensionar o equipamento, vai quebrar o equipamento, vai ter que pagar. A gente faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar levar o de 11 no preço de 5, para que nem você e nem eu saímos lesados, porque eu quero você como meu cliente. Então o equipamento não vai quebrar, a sua obra não vai parar, e nem para mim, nem para você. Então são coisinhas assim que você tem que prestar atenção no segmento de locação. É a habilidade, né? E deixa eu te perguntar um pouco sobre números, assim, como é que está a projeção de faturamento das unidades? Fala um pouquinho aí da parte econômica e financeira. Hoje, uma unidade, olha, eu falo para você, eu vou falar da minha unidade quando eu abri há 10 anos atrás e vou falar do mercado hoje, que é totalmente diferente. Quando eu abri uma unidade, eu investi 170 mil em ativo, depois eu coloquei mais 40 mil em 6 meses do meu bolso, então eu investi aí 210 mil reais do meu bolso, e em 5 anos eu cheguei a um patamar de 1 milhão de ativo no meu pátio, sem ter mexido mais no meu ativo e com uma média de faturamento entre 80 a 100 mil reais. Tá? Então, agora eu vou fazer a pergunta. Que negócio que você coloca 210 mil reais, depois de 5 anos você pega 1 milhão? Não, eu não conheço. Não conheço. Isso lá atrás, tá, Eduardo? Sim. Levei 2 anos para bater 100 mil de faturamento, tá? Na minha unidade. Hoje, o que vem acontecendo nas unidades? Vou dar um nome aos bois, tá? Para que se alguém quiser perguntar, pode perguntar para o meu franqueado que ele vai te falar. Franqueado de Paulínia. Ele investiu os mesmos 200 mil reais em ativo, fez uma segunda compra do seu bolso, 240 mil. Hoje ele está com 670 mil de ativo e acabou de bater, no 11º mês, 97 mil reais de faturamento, colocando 38 mil reais no bolso.
R$ 38.000 no bolso. São relatórios, esses relatórios que eu faço, eu não monto nada, tá, Eduardo? Quando alguém entra lá para entender a franquia, eu tiro o relatório da unidade e mando o relatório para a pessoa. Tá aqui, ó. Ah, mas eu não estou entendendo esse número. Eu chamo o franqueado, explica aí como que é o seu fluxo de caixa, o que você lançou aqui. Por quê? Excel aceita tudo, Eduardo. Claro, claro. Entendeu? Excel aceita tudo. Então, o que eu faço? Eu pego 3 relatórios equidistantes, um do Sudeste, um do Sul, um do Norte, Nordeste, mando para o cara fala, nossa, que diferença, e é diferente mesmo, muito diferente. A média, margem líquida, custo operacional, ponto de equilíbrio, muda radicalmente. Eu vou dar um exemplo, a minha unidade em Fortaleza tinha um ponto de equilíbrio de R$ 25.000. 25, 30, não passava. Aí você vai para uma unidade de São Paulo, já está com 33, 34. O custo de ocupação também, passagem, funcionários, etc. Tudo isso muda, né? Impacta, né? Os sindicatos, o quanto você tem que pagar de Sim. salário para cada funcionário, as obrigações contratuais, isso muda bastante. Então, na média, hoje uma unidade maturada, faturando aí R$ 100.000, ela vai ter um ponto aí de uns R$ 45.000 de equilíbrio e deixando em média aí entre R$ 30 a R$ 50.000 todo mês, Eduardo. É isso que vai acontecer. E isso é o que Sim. acontece. Vou falar de novo. Paulinha, que é do lado de Campinas, meu franqueado bateu R$ 97.000, deixando R$ 38.000 no bolso. E uma coisa que chamou atenção, assim, é que hoje a gente tem, né, uma grande, assim, grande dificuldade de contratar mão de obra, né? Assim, mão de obra hoje, você conversa com todos os empresários, todos os franqueados, assim, é um grande gargalo hoje, né? Você conseguir mão de obra. E me chamou a atenção que você consegue operar o modelo da Forrento com poucas pessoas. Fala um pouquinho sobre como é que funciona esse quadro, quantas pessoas, gerente, não tem gerente, o franqueado, como é que funciona essa equipe aí para começar a operar? Ó, pasme o que eu vou falar agora, dá para abrir uma unidade com 3 colaboradores. Ou seja, um comercial, um motorista, um ajudante. Acabou. Isso se você for o gestor da unidade, ok? Agora, se você não for o gestor, é gerente, comercial, motorista e ajudante. 4 pessoas, tá? 4 pessoas, esse mesmo número, e isso que é muito legal também, muito bem gerenciado pelo sistema que nós temos, o nosso franqueado de Paulínia já está batendo quase R$ 100.000 em menos de um ano e tem exatamente 4 colaboradores. Ou seja, você tem um custo fixo baixo, né? São 4 funcionários, 4 colaboradores, basicamente locação, contador e mais sistema, etc. E luz, que é muito pouco, né? Assim, o indireto ele acaba sendo baixo, né? Por isso que você tem uma margem acima de 40%, né? Na verdade, o que faz o ponto de equilíbrio, os indicadores mais altos do ponto de equilíbrio no começo são as PMTs, né? Que você tem que pagar dos ativos, e o quadro de funcionário, o folha de pagamento. Só que com o tempo, com as unidades com mais de um ano que já compraram seus ativos, as PMTs se saldam pelos ativos, né? E aí Uhum. fica um ponto de equilíbrio mais baixo. Incrivelmente, ele fica mais baixo do que no começo, Eduardo. De uma unidade com mais de um ano, quando as PMTs saem do fluxo de caixa, tem um ponto de equilíbrio mais baixo. Você tem franqueados hoje que são sócios? Tem mais de um sócio investidor, um sócio operador? Você permite Tem. que tenha mais de um franqueado, sócios? Como é que é essa estrutura aí? Hoje nós temos 25 unidades ativas, né? Só que eu já tenho 20 contratos vendidos por fora, para franqueados já. Ou seja, são franqueados que já entraram, abriram a primeira unidade e aí falaram, ó, quero garantir o território. E eles Bacana, já bacana isso aí. compraram territórios ao redor dele e fecharam o território, já fizeram um planejamento de novas aberturas. O franqueado que mais tem unidades hoje é a unidade de Juiz de Fora. Ele tem uma unidade de Juiz de Fora e tem uma unidade em Matias Barbosa, que é do lado de Juiz de Fora. Ah, e detalhe importante, olha que sacada, esse franqueado fez uma sacada legal. Ele abriu uma unidade padrão de 100 metros quadrados, que eu falei para você, bateu, não cabia mais ativo lá, ele alugou um galpão, eu permiti que ele alugasse um galpão, e ele abriu uma unidade numa cidade que
perto de Juiz de Fora, onde as pessoas, a gente tem esse comportamento onde aqui em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Sorocaba, são cidades dormitórios. Então, Matias Barbosa é uma cidade dormitório, de Juiz de Fora. Então, o que aconteceu? Ele percebeu para onde está o crescimento da construção civil, em condomínio, montou uma unidade pequena lá, menor que a primeira, tá, Eduardo? Menor que a primeira. Colocou lá 150 mil de ativo e começou a faturar. Né? Ah, e detalhe importante, Eduardo, isso aqui eu até te pergunto de novo, você já viu isso em algum lugar? A franquia For Rental, para quando a cliente fecha conosco, nós damos 6 meses de isenção de royalties. E se, olha que coisa louca, eu sou louco, não tô batendo, eu não bato muito bem da cabeça para fazer um negócio desse. Ou eu É confio ousado, demais você no é meu ousado. negócio. Você tá levando até hoje a dica do Wizard, né? Você é ousado, né? Eu sempre quando eu estou falando com um interessado na franquia, eu falo, olha, ou eu sou louco, ou eu confio muito no meu negócio. Aí você decide o que eu sou. Se eu sou louco, eu sou confiante demais. Eu dou 6 meses de isenção de royalties, e se em 6 meses você não estiver com no mínimo 20% de margem, você continua isento até que você atinja 20% de margem. Ou seja, eu coloco isso em contrato, Eduardo. Eu confio tanto no negócio que eu coloco em contrato 6 meses em ação de royalties, e se em 6 meses não atingir, no mínimo, 20% de margem, você continua isento até que você atinja 20% de margem. Que bacana. Isso aí mostra como você tá skin the game, você tá dentro do negócio junto com o franqueado, né? Você não está só interessado em vender a franquia, a taxa de franquia e royalties. Então, isso mostra realmente o comprometimento. Uma outra coisa que a gente avalia muito, isso é muito positivo, é franqueados com mais de uma unidade, né? Então, você falou que já tem mais de 20 praças fechadas por franqueados atuais. Isso mostra a confiança dos seus franqueados hoje, né? Que eles estão Sim, expandindo junto sim. contigo. Isso também é um indicador bacana quando a gente olha, né? Dentro das franqueadoras, quando tem vários multifranqueados. Isso é um ponto que faz assim, poxa, eu confio, o negócio é bom e eu quero continuar investindo na marca. Então, isso é um ponto que chama E, atenção, né? e eu sempre falo, eu sempre dou essa dica pro meu franqueado, eu falo, olha, eu sempre um detalhe, eu não vou deixar você abrir a segunda enquanto você não tiver saúde financeira com a margem líquida que eu acho pertinente para você abrir a segunda. Eu falo, como assim, Daniel? Quando você tiver atingido 40% de margem e manter durante 6 meses, aí eu libero a segunda para você. Por Porque você quê? não tira o foco também, né, da unidade. Vai ser que o novo Sim, é mais desafiador, excitante, etc, né? Então é importante isso também. e a primeira, ela salda as PMTs da segunda, Eduardo. Então, você continua tirando o seu prolabore, sei lá, 10 mil reais por mês, é uma decisão de cada um, e dos 25, que é 35 mil que sobra por mês, você pega 10 mil de prolabore, 25 mil você planeja a abertura da segunda, logo depois de mais um ano, em vez de colocar 35, você está colocando 70. E a conta é exponencial. Depois que você abriu duas, a segunda você abre mais, a terceira você abre mais rápido ainda, né? É, Então, essa é a conta que a gente faz aqui. que legal. E como é que funciona a parte de royalties? Você falou que assim, tem essa questão aí de chegar no mínimo, dos 20% de margem, né? Como é que é o royalties hoje que é cobrado? Tem fundo de propaganda? Como é que funciona? Bem, a franqueadora, eu fiz um curso na Xerto do Brasil, com o Marcelo Xerto Marcelo e com, Schertz, tá? e com a Dir Ribeiro, os dois papas do franchise, né? E no livro do Marcelo, do Adir, ele fala que nós temos que ensinar os franqueados a serem empresários, né? E uma coisa que me doeu o coração uma vez é que um franqueado, uma vez que eu abri, eu tinha fundo de propaganda, 2%. O franqueado, mas peraí, Daniel, eu estou pagando X mais 2, está dando tão. Eu falei, não, não. Fundo de propaganda não vem para mim, fica num depositado lá, vocês vão utilizar. Não, mas dói em mim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês a investir o dinheiro de vocês regionalmente. Mas eu quero comprometimento. Eu tirei do meu contrato. Hoje eu não cobro o fundo de propaganda e eu faço só o quê? Eu coloco algumas cláusulas que fazem com que o franqueado tenha algum mínimo de investimento. Por exemplo, mínimo de investimento local de marca digital, R$ 2.000. Tá? Tem que fazer Instagram, tem que fazer Facebook, uma alavancagem, tem que fazer o Google para poder ter um mínimo de resultado. Então, em vez de cobrar dele,
eu dou as diretrizes, nós temos empresas homologadas especializadas no marketing digital para locadoras, e aí não é só uma, nós temos três. O franqueado decide com quem ele vai fechar. Eu não crio um monopólio aqui não, tá? Ah, colocar uma empresa tem que fazer... Não, tem três empresas, você decide com quem você vai fechar. E aí o franqueado faz o marketing regional. Então, fundo de propaganda, nós não temos fundo de propaganda, tá? Royalties, como funciona? Outra coisa que também eu tento fazer para incentivar o franqueado a pagar, porque entenda, nenhuma franqueadora quer pendências financeiras a cobrar nenhum franqueado. É melhor a gente receber menos do que ter pendência. Então, o que, que eu fiz? O ROITs é 7%, Eduardo, sobre locação. Frete, serviços, qualquer outro tipo de recebimento da sua unidade não incide ROITs. Ou seja, faturei 100 mil com locação e faturei 50 mil com frete, serviços, manutenção. Esse 50 mil é livre, não quero nada. Sim, eu cobro o royalties só sobre locação, em cima do meu core business. Lembra que eu te falei? Meu core business é locação de equipamento. Porém, é só em cima de locação. E ainda assim, se meu franqueado pagar até o dia 5, eu cobro 5%. Eu tiro 2% ainda. Então, de 7 cai para 5. Ou seja, se ele pagar até o dia 5, ele paga 5. Se ele pagar depois do dia 5, ele paga 7, mas só paga 7 sobre locação. Os outros faturamentos são todos livres de royalties. Que bacana, que bacana. Muito legal essa questão do prazo, né? Antecipou o prazo, pagou em dia, você tem um benefício, né? Que você sempre está honrando quem está honrando os compromissos junto contigo, né? Porque da mesma forma que esse franqueado tem a receita, tem as obrigações, os direitos a receber, você também tem as suas obrigações da franqueadora, né? Então Com certeza. você precisa contar com esse fluxo de caixa, com essa recorrência, né? Então, Sim, muito bacana isso, muito bacana. Assim, isso é realmente um diferencial de você também deixar esse franqueado, hoje a questão do fundo de propaganda, né? Muitas franqueadoras cobrem e o franqueado tem que investir de novo. Então ele tem duas vezes o investimento, né? No seu caso, eu acho sim. interessante isso, e fomentar que localmente ele faça isso. Porque o institucional, ele é bacana, é o branding, é o posicionamento de imagem, mas o que é realmente ali dá receita na veia do franqueado é o marketing local, né? A estratégia local dele, né? É uma coisa importante, Eduardo, a franquia Forhampton não dá bezetacil no seu franqueado, né? Eu gosto de brincar assim, né? Quando você vai no médico, antigamente, bezetacil é coisa antiga, né? Mas vamos lá. Quando você ia no médico, o médico falava assim, eu acho que você está com doutor, tô com dor de cabeça, toma bezetacil. Aí chegava o outro paciente, doutor, tô com dor no ombro aqui, toma bezetacil. E o mercado, como um todo, aplica bezetacil nos franqueados. A gente não aplica bezetacil. Quem a gente faz? Dá um exemplo para você. Nós temos o que funciona e nós falamos assim, olha, isso aqui é o que funciona. Vamos tentar? No meio do caminho não performou, a gente faz uma coisa que em marketing a gente chama de TOTS. O que é TOTS? Teste de entrada e saída. Quando você liga o chuveiro no frio, você já entra logo debaixo do chuveiro ou você põe a mão para saber se está quente ou está frio? Você põe a Testa mão. antes, né? Você testa antes, né? Testa antes, né? Então, o que a gente faz? A gente vai testando os canais, porque mais uma coisa incrível no Brasil. O que funciona em A não funciona em B. Por exemplo, Fortaleza, quando eu abri uma unidade, eu investi 25 mil reais em marketing. Eu fiz outdoor, eu fiz 10 outdoor pré e 10 pós. Depois eu fiz carro de som, panfletagem e fiz um spot no shopping. O que você acha que deu mais resultado lá em Fortaleza? Eu Incrivelmente. acho, carro de som, Acertou na mosca, carro de som. eu acho. O carro de som deu certo lá. Você acredita que não veio um cliente do outdoor? Nenhum cliente de outdoor? Eu acho o seguinte, eu acho que, por isso que é muito engraçado, né? Assim, no Brasil, eu faço muito aqui, que dá muito certo, elevador, mídia no elevador. Porque as pessoas estão no elevador, ela está olhando para cima, ela está ali consumindo, né? E funciona. Outdoor aqui não funciona porque você tem muita concorrência de informação em cidade grande, né? E outra coisa, quando a gente ouve também, é uma coisa que marca, né? Quando a pessoa está ouvindo alguma coisa, marca muito, né? O auditivo, a gente tem muita concorrência, visual, desculpa. A gente tem muita concorrência, né? Sim. Então, eu vejo muita gente usando carro de som em cidades menores ou algumas regiões e performa muito bem, muito bem. O Eduardo, lá atrás, quando eu trabalhei com a Abílio Diniz, eu era gerente do Extra aqui em Campinas, eu tive, o locutor faltou, né?
E eu cheguei, bati na porta, só contando essa historinha para chegar onde eu quero te mostrar. Eu bati na porta da diretoria, o CEO da empresa estava lá, eu falei, bom dia. O senhor falou assim, tá aqui o tabloide, você vai descer, 21 anos de idade, tá? Você vai descer e vai vender isso aqui para mim. Eu falei assim, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou, sempre é a primeira vez, essa é a sua. E eu desci, eu peguei o microfone, assim, Eduardo, eu tremia, dava para ouvir minha respiração dentro do microfone. Eu falei, quer saber? O que te, eu sim, tinha feito um curso de Leocardine, ele falava, o que de pior pode te acontecer. Eu falei, pode me acontecer, eu gaguejar. Aí eu saí mais ou menos assim, ó. Eu me encontro aqui no corredor central do Astra Abolição com mais uma oferta relâmpago. Eu tenho aqui, tenho essa arabolinha de R$14,99 por apenas R$3,90. O pessoal falou assim, cara, primeira vez que você faz isso? E aí, só para você entender, eu fazendo locução, um dia lá, apareceu o cara da Jovem Pan, o Ari. Quem que é esse cara, né? Eles me chamavam de bactéria, porque eu sou formado em alimentos, eu controlava a entrada e saída de alimentos. E aí ele falou, quer vender sua voz? Eu falei, vender minha voz? É, você faz propaganda. E aí eu comecei a fazer isso aqui, ó. Eu me encontro aqui na Avenida Júlio de Mesquita, Campinho da Pan, a rádio mais jovem do Brasil. Para você que está chegando agora, vai ganhar um adesivo da Pan. E aí, Eduardo, essa coisa ficou tão louca. Quando eu cheguei na empresa aqui, e eu brincava e contava, e aí o cara da agência de marketing falou, cara, vamos usar a sua voz para chegar onde eu quero. E o spot nosso era isso aqui, ó. Ei, não complique, simplifique. Aluguel de equipamentos, você já sabe, é na For Rental. E aí pegou, cara. E a gente fez isso, colocou e a gente soltou isso e começou a pegar. E o pessoal, quem que é esse cara? Eu falei, sou eu. Né? E aí E o de Fortaleza, você que gravou? A chamada Fui eu que gravei. Foi, Foi eu que gravei. Que E detalhe, essa brincadeira do não complica, eu fazia entrega de equipamento, cheguei na obra, eu falei, poxa, eles estão mudando o equipamento do concorrente. Aí o cara chegou para mim e falou, tá vendo? Eu falei para você, não complica. Aluguel de equipamento é um lugar que esse cara aqui, na For Rental. Eu falei, tá aí, uma chamada. E foi que virou a vinheta da For Rental. Não complica, simplifica, aluguel de equipamento na For Rental. Foi essa que funcionou. E onde que eu quero chegar agora? Nós abrimos em Pimenta Bueno. E eu, de cara, eu falei para o meu diretor, eu falei assim, Carlos, lá não vai funcionar marketing digital. Pode até fazer. Vai funcionar carro de som e folder. Mas, Eduardo, foi assim, ó. Tum! Batata. Foi o que fez. A unidade, no primeiro mês de faturamento, ela trabalhou, detalhe, ela trabalhou 6 dias e faturou R$10.000. 6 dias e faturou R$10.000. Agora ela vai fechar o próximo mês e a gente está conjecturando que ela feche 25, 30 mil no segundo mês. Tá? Então, é uma coisa louca, né? E é apaixonante, né, Eduardo? Porque a gente não tem rotina no franchise, né, cara? A gente, cada unidade que abre é um franqueado diferente, é um jeito de lidar diferente, é um mercado diferente, é uma comunicação diferente, é tudo diferente. E é por isso que abrir uma franquia não abra, não que eu não quero dizer, não abra uma unidade, um PJ individual, mas abrir como franquia, você já nasce grande, cara. Você já nasce com um respaldo, com um know-how absurdo. Eu sempre gosto de falar que abrir uma franquia é uma corrida de 100 km, Eduardo. A franquia já correu 50, cara. E ela está convidando você para correr mais 50. E eu penso assim, se você for, vamos pensar o seguinte, você vai abrir uma unidade própria, né, sem ser franquia. Até você definir o sistema, entender quais são os equipamentos, fazer a leitura de mercado, conseguir achar uma ferramenta de geolocalização. Já foi quanto tempo? Um ano? Você já perdeu um ano só programando, e aí você vai testar. Aí você vai perder mais um ano testando. Para aí depois você chegar no modelo ideal. Então, ou seja, você encurta pelo menos 2 anos aqui, você saindo com uma franquia. Então, já está validado, já está testado. As pessoas já erraram, acertaram, já corrigiram rota. Então, é esse que é o grande diferencial, né? E ainda mais Sim. serviço. Serviço, eu acho que é o detalhe, é o que você falou, atenção aos detalhes. O detalhe é que faz a diferença no serviço, né? Porque é o sutil, é aquela entrega que você falou, deu um defeito, é a coisa rápida, é o que você está junto com o seu cliente, é relacionamento, né? É um pouco diferente do que o segmento de alimentação em shopping, por exemplo, que é o passante ali, etc., né? Sim, sim. Eduardo, olha que coisa incrível. Outra grande vantagem do segmento de locação de equipamento. Se eu falar para você que não é serviço nem produto, você acredita? Não tem enquadramento.
Nós não precisamos emitir nota fiscal. Sim, A nossa tributação é muito abaixo do mercado de serviço e de venda de produtos, porque nosso enquadramento não é venda e não é um serviço, porque a gente aluga um equipamento e não tem alguém pessoalmente gerencia. Só quando você aluga uma plataforma elevatória, uma grua, que tem um motorista, que você vai ver o serviço. Então, nosso imposto é isso aqui, Eduardo. sim. Você não tem mão de obra aplicada dentro do processo, né? É, exatamente, exatamente. A gente E falou do investimento de ativo, falou da adequação de 30 mil, falou agora capital de investimento para o marketing, uma coisa importante falar, tá, Eduardo? 20 mil reais. 20 mil. Planejado para 6 meses, tá? A gente tem que deixar 20 mil reais guardado para 6 meses ali. é muito importante isso. Que é o que vai trazer receita, né? Você tem que chegar na cidade, você tem que ser conhecido, as pessoas têm que ouvir falar de você, via rádio, via carro de som. Aí tem que ver qual a estratégia que vocês ajudam na estratégia, mas realmente precisa. Eu tive uma unidade que eu abri aqui da minha cidade, que na época, isso foi em 2019, eu deixei uma linha, eu fiz um investimento só de chegada da marca na cidade de 50 mil reais na época. Porque Caraca. assim, eu sabia que eu precisava chegar fazendo barulho. Então, assim, onde você olhava na cidade, estava eu posicionado em todos os lugares. O cara abria o telefone, eu estava no marketing digital. Ele abria, saía de carro, estava no outdoor. Estava no elevador. Então, assim, eu estava em qualquer lugar que eu não É, tinha como saber que eu cheguei. Então, é muito importante esse investimento inicial. As pessoas acham que é gasto, que é despesa. Não é despesa, é investimento. Você está exato. investindo porque vai se transformar em receita para o seu negócio. Exatamente. E detalhe importante, hoje nesse momento que o mundo vive, as pessoas são omnichannel, ou seja, são multicanais. Você não sabe qual que é o canal de preferência. Olha que coisa absurda. As pessoas são omnichannel, você não sabe qual que é o canal de preferência, mas o canal também muda, porque o comportamento e o relacionamento aos canais mudam, né? A gente estava falando, vamos falar de antigamente, já falando de Orkut, Facebook, agora a gente está falando de Instagram, já estamos falando de outra plataforma, e tem gente que entra no Instagram, aí eu falo meus franqueados, Instagram não dá resultado. Eu falei, peraí, vamos lá. O cara viu você no Instagram e foi para a internet. Então, o alavancador da busca foi o Instagram, mas quem encontrou você foi a internet. Então, eles trabalham em simbiose, todos eles. E a gente tem a falsa impressão que alguns canais não trazem retorno. Trazem sim. É que eles trabalham em silêncio, né? É como se a gente costuma brincar, né? A galinha, quando bota ovo, ela faz cacarejo, né? Ela e bota um ovo desse tamanho. O pato, quando bota o ovo, ele é um desse tamanho, só que não faz barulho. Existem alguns canais que botam ovo de pato, não fazem barulho, mas tem canais que botam ovo de galinha e foi cacarejo. Muitas vezes é o Google, fala, pô, o Google tá dando resultado, mas peraí, esse cara encontrou você direto no Google? Não, não, não. Eu fui no Instagram, fui no Facebook, vi, achei legal e fui procurar no Google. A gente precisa ter essa consciência que as pessoas se apoiam em canais, mas irão em outros para busca. Legal. Vamos partindo aqui para o nosso encerramento. Tem algum diferencial para quem está assistindo agora, hoje aqui, ou que vai assistir na sequência no nosso Instagram, depois no YouTube, depois a gente vai também colocar o link aqui no Clube da Franquia. Tem algum diferencial para a pessoa fechar logo, buscar as últimas informações, fazer uma análise de mercado aí junto contigo? Tem alguma condição especial para quem é seguidor aqui do Clube da Franquia? Tem, claro, tem uma condição sim. Eu até documentei para que possamos deixar documentado, né? Mas antes eu queria falar só uma coisa importante. Para quem fecha e se torna franqueado da franquia For Rental, nós temos um trabalho filantrópico maravilhoso. 10% do nosso faturamento é destinado à filantropia. A gente ajuda pessoas no tratamento do câncer, animais recolhidos de rua, bolsa de estudo, cesta básica e o mais incrível de todos, a gente faz parte de um projeto junto com a Construid, uma entidade, uma ONG em São Paulo, e nós construímos casas para as pessoas carentes com o dinheiro da arrecadação de venda de franquia. Então, toda franquia que eu vender, eu pego 10%, a gente transforma em projeto social e ajuda as pessoas. Detalhe, para quem estiver assistindo hoje, estiver assistindo hoje aqui, eu até gravei aqui que é bastante coisa. Ó, a taxa de franquia é 80 mil reais, tá?
Só que a condição que eu vou fazer aqui para quem estiver assistindo e falar, olha, eu assisti a live do projeto de vocês e der a contestação, né, que assistiu, vou fazer a taxa de franquia por 50 mil, sendo 30 mil à vista e 4 de 5 mil reais dividido, e a isenção, que era de 6, eu vou passar para um ano, tá? Então, assim, Caramba. então eu vou quebrar a taxa de franquia para 50 mil, vou dividir ela com uma entrada de 30 mil, 4 de 5 mil, e a isenção, que era de 6, eu vou passar para 5, e ainda vou continuar com a condição, se não atingir em um ano 20% de margem, continua sem pagar nada para mim. Olha que bacana, hein? Que legal isso aí. Realmente, obrigado aí pela essa condição. Acho que quem está pensando, eu assim, eu gosto bastante do modelo. Até quando fiz as chamadas, eu falei, é um modelo diferente, é um modelo bacana. Pela margem, primeiro. Segundo, pouca mão de obra. Hoje a gente tem que olhar muito para isso. Cada vez mais eu vejo que é uma dificuldade contratar. O terceiro é um mercado que sempre está em crescimento. E o quarto, eu vejo que é uma franqueadora que realmente está jogando o jogo junto com o seu franqueado. A Muito gente tem legal. esse feedback, então, assim, a gente olha com muitos bons olhos, por isso que a gente está aqui, e a gente vai reforçar isso bastante lá no grupo, as pessoas participarem, porque eu vejo que realmente é um negócio diferenciado. Se está na dúvida, pelo menos chama para uma reunião, né? Analisa a Sim, cidade, sim. vê se faz sentido, faz uma análise prévia e depois segue, se der tudo certo, vida que segue. Mas o nosso objetivo aqui é conectar justamente isso, ajudar pessoas a não caírem nas roubadas que tem no mercado, nas furadas aí, franquias que não entregam, etc. A gente quer conectar com pessoas. Acho que tem um pouquinho também dessa questão social de não deixar as pessoas perderem seu investimento, seu patrimônio, porque quando você perde, não é só perder negócio, né? Isso vem uma série de outros problemas juntos. Você perde um negócio, muitas vezes você perde uma família, se desestrutura uma família, a parte emocional, a saúde, isso tudo vem em cascata, né? Quando você faz um negócio errado. Então, o nosso objetivo dentro do Franquia Já é muito esse também, ajudar pessoas a manterem suas famílias saudáveis, a manter a pessoa saudável e ela prosperar. Prosperar não só financeiramente, mas também dentro da vida dela como um todo, né? Eu acho que as franqueadoras precisam ter respeito ao capital de investimento dos franqueados, né? E transparência, né? As pessoas perguntam assim, eu gosto de brincar, né? Qual que é o... Não só contar Alice no País das Maravilhas, né, Eduardo? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui dá isso, mas qual que é o lado negro da força? Eu gosto de brincar, eu gosto de cinema, né? Eu gosto de fazer essa analogia. Então eu falo, meu lado negro é esse. E eu conto, né? Quando o cara tá quase fechando, eu falei, vou jogar areia nos seus olhos agora. Tá pronto? Tum! O cara falou, pô, mas o que você está fazendo? Não, estou vendo se você realmente tem certeza do que você quer fazer. É isso mesmo? É isso aí. E só deixando aqui, ó, o pitch de venda, porque abrir uma franquia Forrenta é um bom negócio. Sábado, domingo, com a sua família, principal empresa da sua vida, baixo quadro de funcionários, 4 funcionários, você fatura 4K, não possui recorrência de compra de estoque, sem preocupação com prazo de validade, custo médio de estoque, equipamentos duram de 7 a 10 anos e se pagam em média em 6 meses. Trabalho de segunda a segunda, não colocam você na justiça e a margem líquida acima de 40%. Tudo isso faz a franquia Forrenta um ótimo negócio de investimento para você. Que legal, que bacana. Quem estava em cima do muro não tem mais desculpa, vai ter que pelo menos chamar para uma conversa. Pode chamar para um café também, né? Pode fazer uma visita à franqueadora se Claro, desejar. vem aqui para Campinas conhecer o negócio pessoalmente e eu faço Bacana. questão que venha aqui na É, franqueadora, isso é que importante. visite uma unidade nossa aqui, eu levo vocês, deixo vocês sozinhos com o meu franqueado, fiquem à vontade, e porque eu confio plenamente no negócio. E eu falo assim, negócio com qualidade de vida e margem rica, dinheiro no bolso, é esse segmento, for rental. Que legal, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, agradecer. Primeiro, acho que foi um bate-papo muito leve, muito tranquilo, assim, muito esclarecedor. Tá muito tranquilo, assim, é um bate-papo, uma conversa, não tem nada formal, né? Isso que é legal. Sim, sim. Segundo, por trazer esse diferencial de abrir aí mão de uma parte da franquia, eu acho, dando os parabéns também pelo projeto social que faz toda a diferença e mostra você como ser humano, que você está preocupado também aí com outras questões, não só a questão Amém. financeira, né? Isso também mostra aí que você tem um coração aí ensinável, um coração bacana. Então, te Legal. agradecer mais uma vez. E aí,
daqui a pouco que a gente está junto de novo e, quem sabe, vamos torcer que muitas pessoas prosperem junto aí com a Forreto. Com Que dependendo certeza. da franquia já, conte aí com a gente que a gente está sempre apoiando aí o projeto de vocês. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por escolher a franquia For Rental para esse momento, dividir conhecimento, por acreditar na marca For Rental. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima aí. Um Até a abraço. próxima. Tchau, Até tchau. mais.